Fala aí, pessoal, bom dia, saudações dominicais. Vamos receber o domingo com muita alegria. Aplausos para o domingo. E hoje, no programa, a gente vai comentar sobre a nova lei que obriga o uso dos faróis em todos os veículos durante o dia. Tem também esclarecimentos sobre conceitos como potência, torque e cilindradas e qual a diferença isso faz em cada motor. A gente vai explicar para você, tá? Então, roda a vinheta que o Motorizados está no ar. E olha aí, pessoal, essa semana foi sancionada a lei que obriga o uso de faróis nos carros durante o dia. O Diego Rodrigo está aqui com a gente e vai explicar agora como vai funcionar tudo isso. Fala, Diego. Olá, Bílio. Olá, você que nos assiste, galera motorizada aí da internet. Na última terça-feira, a Presidência da República sancionou o projeto de lei que altera o Código Nacional de Trânsito e passa a obrigar o uso dos faróis baixos em todos os veículos que transitam em rodovias, independente do horário ou das condições do tempo. Na semana passada, na minha conversa com o patrulheiro Leonardo Costa, nós já abordamos esse tema e ele explica a importância dessa prática. Ocorre que nas motocicletas, inclusive, já existe essa obrigatoriedade, né? A moto, quando você já liga ela, o farol já está aceso, né? Acontece que nas rodovias, as velocidades são maiores, as distâncias são maiores e também a capacidade visual é menor. Porque a visão do ser humano ela se confunde muito na rodovia. Né? E a recomendação do farol aceso serve muito para isso, para que a gente veja e seja visto, principalmente durante o dia. Muitos dos acidentes ocorrem porque o motorista não consegue visualizar o veículo que está vindo de contra ele. Em cruzamentos, em acesso de rodovia acontece muito isso. O motorista ele olha e não percebe aquela aproximação daquele veículo. E o farol ele vem para trazer justamente essa ajuda para evitar o acidente. É interessante citar que a maioria dos carros vendidos no Brasil são tons neutros, né? O preto, o branco e o prata. Perfeito. Isso aí na rodovia acaba se confundindo também com a paisagem, o próprio asfalto. São as cores que mais se confundem, prejudicam ainda mais essa visibilidade do condutor, né? Em relação à retenção do veículo para determinados ajustes, em algumas situações, a Polícia Rodoviária pode optar pela retenção do CRLV em vez da retenção do veículo. Porque, por exemplo, às vezes você está no posto, foi parado no posto policial no meio da estrada, onde não tem ninguém para lhe socorrer naquele momento, e a polícia pode optar também pela retenção do CRLV, enquanto você vai resolver e volta para... Perfeito. De acordo com a necessidade, é dado um prazo menor ou maior. Certo. Tudo isso expresso nos manuais e na legislação. Uhum. Caso a irregularidade não possa ser sanada no local, é feita a retenção do CRLV, dado um prazo, e esse motorista tem um prazo para ir resolver o problema e retornar. Não é para ficar rodando demais também não. Até porque existem situações que trazem risco. Uhum. Uma iluminação, por exemplo, um pneu que está com um TWI muito desgastado já chegou no seu nível de TWI, Uhum. vai trazer um risco. Então essa retenção do documento é para garantir que o motorista vá, conserte e volte para, mais uma vez, mostrar o veículo, mostrar que a condição foi sanada e possa seguir sua viagem. Isso também é muito comum nos casos do uso de farol xenon. E também é um mito que muita gente acha que o farol ele é proibido nas luzes principais, mas pode ser utilizado nos faróis auxiliares. E não, ele não pode ser utilizado de jeito nenhum. Farol auxiliar de forma nenhuma, né? Ocorre que é o seguinte, o conjunto óptico é preparado de uma maneira para receber um tipo de lâmpada, né? A partir do momento que eu troco o tipo da lâmpada, tudo vai mudar. Por isso que a gente sempre fala, não, só pode xenon de fábrica. E já é um bloco óptico preparado para aquele tipo de lâmpada. Adaptado. Ela não vai fazer com que os raios se dispersem, vai colocar com que ele fique no lugar certo. É muito fácil você perceber uma lâmpada de xenon colocada no farol que não é preparado, porque ele chega no oposto lá em cima. Né? Dá aquela sensação de eficiência, mas o alcance dele é muito reduzido. A lâmpada original ela é preparada com aquele bloco óptico, como eu já falei, para que tenha uma eficiência maior possível. Se eu faço uma mudança, nem sempre essa mudança vai me trazer um benefício. O pessoal faz muito por estética, mas aí não pensa na segurança. É interessante sempre saber que a gente está dirigindo um equipamento de certa massa, traz isso para mim e para os outros também.
A vítima do acidente pode não ser o outro, pode ser eu. Então vamos procurar sempre obedecer às regras para que eu não seja a primeira vítima do meu próprio erro. E no caso do uso do farol xenão, essa geralmente é a atitude tomada pela Polícia Federal. Reter o CRLV para que seja corrigido, não é isso? Obviamente há algumas regras. O CRLV a ser retido deve ser o último emitido. Certo. Por exemplo, se você fez o pagamento do seu emplacamento, pegou o documento no Detran e deixou em casa, você está com o documento atrasado em mãos, eu não vou poder reter o documento, já que o documento mais recente está em sua casa. Eu preciso dele para fazer esse procedimento. Então, nesse caso, fica retido ao próprio veículo. O próprio veículo para a regularização. Muitas vezes o pessoal pensa só na multa, na questão financeira ou na notificação na carteira dos pontos da carteira. Mas, na verdade, a segurança é que vem em primeiro lugar, né? A questão de pontuação, se eu levar uma multa hoje, daqui a um ano, essa pontuação vai sair do meu prontuário. Uhum. Só que o acidente não. Quem já se envolveu em acidente de trânsito, eu já me envolvi em acidente de trânsito, sei que você não esquece daquilo. Durante, inclusive, um bom tempo, você fica com aquela memória bem forte na sua mente e podendo trazer até algum transtorno. É importante citar que a lei já está em vigor, mas a infração só será passível de multa após o dia 8 de julho. A partir dessa data, quem esquecer de usar o farol em rodovias, mesmo durante o dia, pagará a multa de R$ 85,13 e receberá 4 pontos na carteira. Esse valor subirá em novembro para R$ 130. Na verdade, a partir de novembro, todas as multas de trânsito sofrerão reajuste entre 52% e 66%. Nos próximos programas, nós também vamos falar sobre esse assunto. É com você, Abílio. É mais seguro, dá mais tranquilidade ao motorista. Agora você, preste atenção numa coisa. Mesmo que você seja leigo em automobilismo, eu tenho certeza que você já ouviu falar em potência, em cilindradas, torque e muitos outros conceitos. Não é verdade? Se você não sabe o que isso significa exatamente, o Flávio Evangelista está aqui agora para esclarecer. Então, vamos ver. É isso aí, Abílio. Cilindrada, potência, torque, downsizing. Você já deve ter ouvido falar nesses conceitos. Mas qual a importância e a prioridade desses números para uma maior performance? Existem teorias como a do lendário Carroll Shelby, que diz que não há nada como as polegadas cúbicas. Trocando em miúdos, o piloto e preparador americano afirma que motores de grandes cilindradas são imbatíveis quando se quer uma alta performance. Em tese, Shelby tem razão. Porém, motores grandes exigem grandes quantidades de combustível para que tal performance seja atingida. Levando em consideração fatores como leis de emissão de poluentes e as especulações sobre a escassez do petróleo, nem sempre um motor de grande cilindrada é a melhor solução. Bom, se nós nos aprofundarmos mais na técnica, notaremos que a potência específica de alguns motores de menor cilindrada acabam sendo maiores que muitos motores de maior cilindrada. Por exemplo, o motor 1.6 do Gol gera 104 cavalos, enquanto o motor 2.0 do Golf gera 120. Na potência específica, o motor 1.6 gera 65 cavalos, contra 60 do motor 2.0, o que aproxima esses motores na potência final, mas os distancia no consumo. Porém, um fator sobrepõe um motor de maior cilindrada sobre o menor. É o torque. O torque é a força que gera a potência e está diretamente ligada ao tamanho do motor. E é o que faz você sentir aquele empurrão quando pisa no acelerador. É como uma chave de rodas. Quanto maior a chave, menos esforço se faz para soltar o parafuso. É possível aumentar a potência de um motor otimizando a sua câmara de combustão, o fluxo de gases, adicionando um comando de válvulas variável. Porém, quanto mais potência se ganha, se perde em torque. Então, como podemos superar as polegadas cúbicas do Shelby se os motores menores não disponibilizam o torque desejado? A resposta está na sobrealimentação. O turbocompressor entra na jogada como um braço mais forte, que faz soltar o parafuso, mesmo com uma chave de rodas menor. Essa tem sido a bandeira que impulsiona a filosofia do downsizing, que convence a engenharia a dedicar-se na concepção de motores menores, não só na cilindrada, mas também na quantidade de cilindros. Porém, com uma performance digna de motores grandes, mas com um consumo em proporções bem menores, além de menores emissões de poluentes. A engenharia tem se dedicado na concepção de turbocompressores menores e múltiplos,
a fim de diminuir o lag na resposta ao acelerador, despejando torque em baixas rotações, que é o que precisamos numa retomada ou numa ultrapassagem. Em 2009, foi apresentado num congresso de engenharia na Alemanha um turbocompressor de acionamento elétrico, capaz de eliminar totalmente o atraso nas respostas, trazendo ao condutor a sensação de estar dirigindo um verdadeiro Big Block. Atualmente no Brasil, nós temos o Volkswagen Up TSI, que é equipado com um motor de 3 cilindros 1.0 sobrealimentado, capaz de gerar 105 cavalos e quase 17 kg de torque, que surpreende quem o dirige pela primeira vez. Portanto, lembre-se, nem sempre tamanho é documento. E não se engane com alguns números, pois nem sempre o mais potente tem a melhor performance. É com você, Abílio. Valeu, Flávio Evangelista. O Flávio volta na próxima semana. E você nos acompanha, né? Na terça-feira a gente está aí trazendo sobre 2 rodas. É um quadro que a gente fala sobre o mundo do motociclismo. Na quinta-feira, Diego Rodrigo, por dentro da Fórmula 1, comentando tudo sobre os GPs que estão sendo realizados neste ano de 2016. Você continua acompanhando a gente no Facebook, no Instagram, no YouTube e também tem o nosso WhatsApp. Olha aí o número aparecendo na tela, tá? Continua e pode também participar. Avisa a tua turma, avisa a galera que o Motorizados está no ar. Domingo que vem, 9 da manhã, aqui estaremos de volta com o nosso Motorizados. Um beijo para todo mundo, boa semana. Tchau, pessoal.